Fala você, amigo ligado no Olho no Lance, chegando mais um grande clássico aí para você essa semana, trazendo Fluminense e São Paulo aí, confronto que abriu o Campeonato Brasileiro, um dos confrontos que abriu o Campeonato Brasileiro, né? Esse grande clássico envolvendo aí o tricolor do Rio de Janeiro e o tricolor de São Paulo. E hoje trazendo aqui talvez o jogo de maior importância entre esses dois clubes, com o Maracanã lotado, você já deve saber qual é, né? Fluminense São Paulo do dia 21 de maio de 2008, em quartas de finais da Libertadores, jogo da volta, um confronto histórico que ficou na memória do torcedor aí. Esse jogo marcou a volta, essa Libertadores da América marcou a volta do Fluminense à competição, né, que não acontecia desde 1985. E o Fluminense fez a melhor campanha desta primeira fase da Copa Libertadores. O Fluminense que teve no grupo a LDU, o Libertad e o Arsenal de Sarandi. E o Fluminense conseguiu aí o primeiro lugar geral na competição, que dava a vantagem de sempre decidir em casa até a final, né? E o Fluminense conseguiu um grupo que não era tido tão fácil assim. A LDU é um time muito bom, daqui a pouco a gente fala mais da LDU. Tinha o Libertad, que era um time que sempre chegava, e também tinha o Arsenal de Sarandi. O Arsenal de Sarandi, que era o atual campeão da Sul-Americana. É verdade, mas o Fluminense na primeira fase conseguiu grandes resultados. Conseguiu vencer inclusive por 6 gols, por 6-0, o Arsenal de Sarandi, com um golaço diga-se de passagem, né? O Fluminense, que era o atual campeão da Copa do Brasil, que chegou na Libertadores com muitos reforços. O Fluminense, para essa Libertadores, contratou o Leandro Amaral, que era do Vasco, né? Tirando o jogador de rival, que depois deu um problema sério aí, um problema complicado envolvendo o Leandro Amaral, tanto que ele até teve que retornar para o Vasco, uma briga judicial muito grande. Tirou o Dodô do Botafogo e trouxe também o Washington, o coração valente aí, que estava no Japão, jogando lá no Urawa Reds do Japão. Trouxe de volta o Washington e foi uma contratação muito importante para esse time, na verdade. O Fluminense também trouxe o volante Igor, trouxe o lateral Gustavo Neri e trouxe o Conca também, né? O Conca, que estava no Vasco, veio pro Fluminense. Conca, que mais tarde se tornaria do Fluminense, mas ainda nessa época não tinha, chegou meio que para ser reserva ali, para disputar vaga com o Thiago Neves, que era o outro meio de campo do Fluminense, que era o camisa 10 armador ali, canhotinho do Fluminense, né? Era Unimed, o Fluminense ainda buscava se firmar como um campeão de uma grande competição, tinha tido dificuldade e vinha apostando muito nessa Libertadores da América. Depois que passou a primeira fase, o Fluminense venceu o Atlético Nacional, né? Eliminou o Atlético Nacional e pegaria o São Paulo nas quartas de finais, né? O São Paulo de Muricy Ramalho, o atual bicampeão brasileiro. O São Paulo, que tinha um grande time, tinha melhor estrutura, salários em dia, todo mundo colocava o São Paulo como favorito em qualquer competição. O São Paulo estava muito bem, né? Tinha trazido o Adriano Imperador por empréstimo da Internacional, né? Um grande reforço para esse time de São Paulo. Tinha o Miranda, tinha o Hernanes, tinha o Senna ali, o líder dessa geração do São Paulo. Era um time muito cascudo, era o São Paulo de Libertadores, aquele São Paulo que chega, deixou chegar, sabe como é que é, né? Sempre estava nas fases agudas do time de São Paulo, né? O São Paulo havia ganho em 2005, havia chegado na final em 2006, em 2007 ficou pelo caminho pro Grêmio, que chegou à final, mas sempre chegava muito nas fases agudas da Libertadores o time de São Paulo, né? E vence, pra você ter uma ideia, o Fluminense não tinha, o São Paulo jamais tinha sido eliminado pelo Fluminense em 4 oportunidades, e o São Paulo nunca tinha sido eliminado nesta fase de quartas de finais da Libertadores. Então chegava muito bem nessa fase, era talvez o favorito ali pela situação do time de São Paulo. Venceu o jogo da ida por 1-0, o gol do Adriano Imperador. O São Paulo fez 1-0, fez um resultado em casa. E na volta, o Fluminense precisava vencer por 2 gols de diferença. 1-0 iria para a prorrogação em pênalti. E 2-1 teria a questão do gol fora de casa, né? O São Paulo ainda assim classificava. 4-3, 3-2, 2-1 ainda seria o São Paulo.
O Fluminense tem que vencer por 2 gols de diferença para passar de fase. E aí o que é que aconteceu, né? Maracanã com 72.910 pessoas na quarta-feira, dia 21 de maio de 2008. Esse foi o 6º maior público do Fluminense no século 21. Para você ter uma ideia, né? Realmente muita gente no Maracanã. O Fluminense, o jogo que foi apitado, engraçado, apesar de ser um confronto brasileiro, o jogo foi apitado por o Paraguai, Carlos Amarelha, né? Aquele que o Galvão falou, Carlos Amarelha, que é casado com a brasileira, ele sempre falava isso, né, o Galvão Bueno. Vamos à escalação dos times, né? Quem é que tava nesse jogo histórico aí, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou contar aí os gols, os melhores lances, melhores momentos desse confronto. Quem é que tava nesse jogo? Quem é a escalação? Qual era a escalação do Fluminense? Vamos pro Fluminense, a escalação. O Fluminense tinha Fernando Henrique no gol, tinha o Gabriel na lateral, aí tinha o Thiago Silva, olha, Thiago Silva, que zaga de respeito, hein, Thiago Silva. Fazia a dupla de zaga com ele o Luiz Alberto. Luiz Alberto mais tarde foi jogar no Boca, inclusive, né? Aí tinha o Júnior César fechando a defesa na lateral esquerda. Meio campo Igor, Arouca, o Cícero, Conca e Thiago Neves, né? Meio campo muito bom, né? Arouca jogava demais, diga-se de passagem, nesse time do Fluminense. E o ataque era o Washington. O técnico era o nosso bravo Renato Gaúcho. Renato Gaúcho aí treinando o Fluminense, né? E o São Paulo? Como é que viu o time do São Paulo? Como é que viu o tricolor paulista, né? Timaço treinado no meu Muricy Ramalho, gente. Olha só, Rogério Ceni no gol. Aí na linha de zaga, Jean Carlos, Alex Silva, Miranda, Richarlison. Aí tinha também Zé Luiz, Fábio Santos, Hernanes e Hugo. Meio campo de São Paulo é muita qualidade, né? Hernanes, Hugo jogavam demais, demais, demais. Esse Zé Luiz, inclusive, foi do Botafogo, né? Tinha o Richarlison também. O ataque era o Dagoberto. Dagoberto, né? Muito bom jogador, Dagoberto. E Adriano Imperador, hein, gente? Olha que time forte, né? Time treinado pelo Muricy Ramalho, né? Muricy, aí muito vencedor, talvez o técnico mais vencedor, aí, um dos que mais venceram aí nesse século 21. E então vamos ver aí, na voz de Rafael Araújo, vulgo eu, como é que foi essa partida, como é que foi esse jogão entre Fluminense e São Paulo. Olha aí, jogada do Fluminense, o chute, o corte ali por baixo. O Cícero sobe mais que todo mundo. E o Washington, coração valente, abrindo o placar para o Fluminense no Maracanã, 1-0. Empatando tudo, né? Porque o jogo da ida tinha sido 1-1. Maracanã lotado, que coisa linda, amigos. Que saudade desse Maracanã. A com tudo comemora o coração valente. Olha a jogadaça. Olha lá, jogada pela esquerda, o Júnior César bate. O corte do Zé Luiz, o Cícero sobe lá no alto e o Washington cutuca pro fundo da rede. Aí o São Paulo no segundo tempo já entrou o Aloysio no jogo, faz a jogada e cruza para o Imperador, Adriano. Empatando o jogo no Maracanã. Nesse momento São Paulo se classificava, o Fluminense precisava fazer mais 2 gols. Adriano aí na sua passagem pelo São Paulo, estava emprestado pelo Inter de Milão. Sendo importante até o momento aí, né? A jogadaça aí do Aloysio Chulapa, né? O Aloysio Chulapa, um jogador folclórico aí do nosso futebol, cruzando, ali uma boa jogada. E aí na sequência, na saída de bola, é uma boa jogada do Conca. Bota lá pra dentro da área, quem cutuca pra rede é o Dodô. Olha o Dodô aí, gente. O artilheiro dos gols bonitos, chutou cruzado. Chutou cruzado meio mal, ali meio lascado, mas o Rogério Ceni aceitou, o Rogério Ceni, rapaz. O Rogério Ceni colocando o Fluminense de novo aí no jogo Dodô. Nesse momento o Fluminense precisava de mais um gol, olha lá. O Conca jogou lá para dentro da área, o chute do Dodô e o Rogério Ceni debaixo das pernas. E aí no finalzinho do jogo, ó, cruzamento na área, Thiago Neves, no escanteio, o Washington sobe lá em cima para colocar o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores de 2008, classificação heróica do Flusão. Olha como subiu o Washington, que coisa bonita, olha lá. Subiu lá em cima, gol no finalzinho do jogo, gente. Sem chance inapelável pro Rogério Ceni. Olha só, olha como estava o Maracanã, gente, que beleza. É lindo o Maracanã, né? Fluminense na semifinal.
Pois bem, né, pessoal? Aí o Fluminense vencendo, passando de fase, um jogo heróico, o herói do jogo, o Washington que não fazia gols há uns 10 jogos, ele passou um bom tempo sem fazer gols até essa partida, e aí, né, se consagrou aí pelo Fluminense nesse jogo aí, virou Washington Coração Valente, né? É engraçado porque o Leandro Amaral e o Dodô. O Leandro Amaral não teve muito espaço, né? Havia uma expectativa de que Leandro Amaral, Dodô e o Washington jogassem juntos. Mas aconteceu que taticamente não deu muito certo. O Leandro Amaral acabou ficando afastado um pouco também pela questão jurídica. E o Dodô, ele foi uma opção do Renato Gaúcho, né? O Renato optou por colocar o Cícero para dar um equilíbrio maior ali entre meio campo e ataque. E o Cícero estava muito bem, fazia muito bem essa engrenagem rodar. E o time encaixou muito bem assim. E o Dodô ficou de fora. E claramente o Dodô era um jogador que ficava insatisfeito ali com essa situação. Tanto que o Dodô entrava, ficava de cara assim. E era meio que injusto, porque o Dodô fez gols importantes nesse time do Fluminense, né? Fez inclusive um golaço contra o Arsenal de Sarandi, né? Ele tinha sido no Botafogo, veio pro Fluminense esperando vir bem, mas a verdade é que o Dodô não era aquele 12º jogador no Fluminense. E não foi para frente. Mais tarde o Dodô acabou saindo também, né? Mas esse time do Fluminense encaixou dessa forma com o Cícero. Mas o Dodô era um jogador importante assim, porque o Fluminense passa de fase, vence o São Paulo, vai para a semifinal contra o Boca Juniors, temido Boca Juniors. O Boca que talvez era o melhor time da América naquela época, né? Era considerado, era o atual campeão da Libertadores, que tinha Kelme, todo mundo. O Fluminense vai para a semifinal, empata na ida lá em... Lá no jogo, o jogo não foi na La Bombonera, que estava vetado na época, foi no El Cilindro do Racing. O jogo foi 1-1. Na volta o Fluminense vence por 3-1. Por 3-1 e o Dodô inclusive faz até um gol também, né? Tem gol de Thiago Neves, Washington. E o Fluminense vai para a final contra a LDU, era considerado favorito, mas acaba perdendo para a LDU o título da Libertadores dentro do Maracanã. Né? A LDU tinha sido do mesmo grupo do Fluminense e acaba perdendo para a LDU, que faz uma grande partida aproveitando o fator altitude lá no alto do morro em Quito, no estádio Casablanca, mas na volta, na final no Maracanã, acaba sem o Fluminense faz uma festa maravilhosa, magnífica da torcida, mas acaba perdendo nos pênaltis num outro jogão de recuperação. O jogo daí havia sido 4-2 e na volta o Fluminense vence por 3-1. E o jogo vai para as penalidades. Lembra que na final da Libertadores não tinha critério de gol fora de casa. O jogo vai para as penalidades e o Fluminense acaba perdendo nos pênaltis. Lá, o goleiro Cevades do LDU acaba fazendo umas catimbas lá, entra na mente do jogador do Fluminense, e aí o Fluminense perde pênalti e acaba sendo derrotado, né? Acaba sendo frustrante demais, porque o torcedor tricolor até hoje tem trauma desse jogo aí contra a LDU, né? Tem gente que daria um braço pro Fluminense ser campeão aquele jogo. Já o São Paulo eliminado, né, acabou frustrando os planos do torcedor São Paulino de longe na Libertadores, né? A relação São Paulo e Libertadores é muito intensa. Mas aí o São Paulo se restou apenas focar no Brasileirão, tentar reagrupar o time, restabelecer o foco. E o São Paulo consegue isso, consegue tirar uma diferença grande do Grêmio, que liderava o Campeonato Brasileiro. E acaba sendo campeão aquele ano. Em 2008, o São Paulo consegue o tricampeonato brasileiro consecutivo, algo inédito na era dos pontos corridos. E acaba sendo campeão, né, na última rodada, até o jogo contra o Goiás, acaba sendo meio polêmico, tem um gol ali meio que impedido. Mas o São Paulo consegue o tricampeonato brasileiro depois disso. Você consegue se reerguer, né, e se firma como talvez o grande time ali dessa década de 2000. Muito bem, amigos, terminando mais um grande clássico que hoje especial, Fluminense e São Paulo. Não perca, se você gostou, dá um joinha, curte, compartilhe, comente com os amigos, compartilhe com a galera aí. Não perca o nosso debate toda terça-feira aí às 7 da noite, entrando aí no nosso YouTube. Eu, Rafael, Arthur Teodoro, Jorge Bento, Naubert, o Caleb. Estaremos junto com você debatendo aí sobre um grande assunto envolvendo futebol. E semana que vem voltamos com mais grandes clássicos aí, com surpresas aí, voltando aí, falando, vem aí seleção brasileira, tem chegando a Eurocopa também, muitas novidades aí, hein, galera. Então, pessoal, um beijo muito carinhoso, fique com Deus,
e até semana que vem com grandes clássicos.